A paz do Senhor Jesus, bom dia, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez e dessa vez começando um novo tempo, um novo devocional, com uma nova perspectiva. Ficamos aí alguns dias descansando, na verdade, mas estamos aqui de volta para aprender mais do Senhor, para conhecer mais o Senhor, para mergulharmos nele de uma forma mais profunda. E nessa nova série de devocionais, o tema já diz tudo, não é? Aprendendo com Jesus. Como precisamos aprender dele, aprender sobre o seu caráter, aprender sobre a sua vida, não no sentido apenas de detalhes, de informações, mas conhecer a sua vida de uma forma ampla, olhando, entendendo os seus ensinamentos, entendendo os seus propósitos, entendendo de uma maneira muito especial o caráter dele sobre a minha vida. A Bíblia nos diz para que nós fôssemos imitadores, seguíssemos as pisadas de Cristo, andássemos de acordo com a sua forma, como ele andou, como ele viveu. E às vezes nem sempre é tão fácil, não é? Bom dia, Rita, paz do Senhor. Bom dia, Márcia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Eliette. Glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos vendo. Bom dia, Vilma, a paz do Senhor. A paz, Luciana. Bom dia, Lê. Bom dia, Tati Tomé. Nós vamos vendo como o Senhor tem coisas grandiosas a nos ensinar. Eu acredito que seguir as pisadas do Senhor, andar de acordo com o seu caráter, seja um dos nossos maiores desafios, né? É o maior desafio que nós temos. Bom dia, Celina, a paz do Senhor. Bom dia, Gi. É o maior desafio que nós temos. Diante das diversidades, diante das lutas, não é fácil nós seguirmos as pisadas de Jesus. Não é fácil nós andarmos como ele andou. Mas, na verdade, é o que ele tem nos chamado, é o que ele tem buscado de nós, é a proposta, se eu posso assim dizer. Bom dia, Dani. É a proposta dele para a nossa vida, é o que ele pede que nós vivamos, não é? Que sejamos como ele. E durante esses 24 manhãs, nós iremos caminhar pela vida de Jesus. Iremos caminhar pela vida de Jesus sob a perspectiva de vários homens. Vamos caminhar sobre através da vida de Jesus, sob a perspectiva de Mateus, sob a perspectiva de Marcos, sob a perspectiva de Lucas, de João, e vamos entender. Nós não vamos fazer um devocional sequencial, tipo, vamos começar agora o nascimento de Jesus e depois, não. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Então, hoje a gente vai falar sobre, de repente, um milagre, e amanhã a gente vai falar sobre um tipo de relacionamento com Jesus. Ao final, nós vamos ser passeados sobre a vida de Jesus, falando sobre todos os aspectos, mas nós não vamos seguir sequencial, tá bom? Nós vamos seguir sobre cada lição, sobre cada forma. E eu sei que Deus fará algo extraordinário. Deus mostrará para nós coisas grandiosas. Esse é o desejo de Deus. É que nós aprendamos dele, que nós sigamos ele. Ele é o nosso maior referencial. Lógico, ao longo da história nós vemos homens tremendos, homens que foram poderosíssimos, não é? Se eu posso assim dizer, que nos serviram de referencial. E ainda hoje nós temos homens assim que são verdadeiros instrumentos, mas o nosso maior exemplo de vida ainda é Jesus, né? Jesus, ele nos mostra como vencer os desafios. Jesus nos mostra como nos aproximarmos mais do Pai. Jesus nos mostra a grandeza e a misericórdia dele. Jesus nos mostra o que devemos ser para as pessoas e também o que ele é para nós. Jesus nos mostra um relacionamento de pai e filho. Jesus nos mostra coisas grandiosas. Então eu entendo que ele sim é o nosso maior exemplo. Se nós conseguirmos captar a mensagem e viver como Jesus realmente tem nos colocado, nós vamos ser transformados, nós vamos viver. Seguir as pisadas de Jesus é algo fácil? Não, de forma nenhuma, mas nós temos um Senhor que nos ensina a cada manhã, nós temos um Senhor que nos ajuda a cada manhã, nós temos um Senhor que, quando nós desejamos nos aproximar dele, ele faz
infinitamente mais. A Bíblia diz que além daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, Ele vem, Ele faz. E eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus, que esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Então essa nova série de devocionais, esses 24 dias devocionais, ele não tem o propósito de nos fazer, meu Deus, agora eu vou conhecer tudo sobre a vida de Jesus e são informações. Bom dia, Adri, Deus abençoe. Não, o objetivo é conhecer ao Senhor e seguir as pisadas dele, encontrar respostas para as nossas vidas nele, e entender o que ele tem, como ele olhou para uma samaritana, é a mesma forma como ele olha para mim. E aí nós vamos falar quais os desafios dessa samaritana. Talvez sejam os mesmos desafios. E de repente nós vamos falar também ao longo desses devocionais como ele lidava com Pedro, mas poxa vida, ele nunca desistiu de Pedro. Por que ele nunca desistiu de Pedro? E nós vamos ver o coração de Pedro, mas vamos ver o coração de Jesus, e isso vai nos fazer compreender coisas preciosíssimas. Nós vamos passear e nós vamos entender, poxa vida, Jesus é o homem que traz a maior lição de humildade, mas o que acontecia, como estava e por quê? Poxa vida, nós vamos ver por que Jesus foi tão criticado, enquanto todos os sábios da época se sentavam com grandes sábios, ele decide sentar com pecadores. E por que ele senta com pecadores? Qual é o objetivo? Poxa vida, quando ele precisava tomar uma grande decisão, que era escolher os homens que seguiriam a ele de perto, os 12 discípulos, o que ele faz? Ele passa uma noite inteira orando. Mas por que ele ora? Se ele era Jesus, um homem, mas também ele era filho de Deus. E nós vamos entender tantas coisas que eu acredito piamente que isso vai mudar a nossa vida. Nós vamos olhar e vamos ver a grandiosidade desse Deus. Quando o leproso clama a ele para que cure, ele poderia ter liberado uma palavra, olha, ser curado. Mas por que ele toca? Por que ele vai lá e toca no leproso? Então nós vamos ver esse Jesus de acessibilidade, que ele deseja estar perto. Nós vamos ver um Jesus diferente. Talvez ao longo da nossa vida, da nossa história, nós fomos conhecendo um Jesus. A religião, os dogmas, os rituais nos apresentaram um Jesus tão diferente. Eu conheço pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com Jesus, porque elas já tiveram tantas frustrações ou decepções com autoridades, sejam elas autoridades familiares ou autoridades eclesiásticas, que elas transferiram a imagem desses líderes, seja familiar, ou seja eclesiástico, ou seja mesmo de trabalho, elas transferiram essa imagem de liderança para Deus. Então elas veem esse Jesus iracundo, que se você não fizer ele vai te matar, ele vai te destruir. E nesses dias nós vamos entender que essa não é a faceta de Jesus. A paz do Senhor, Vilma, nós vamos compreender essa grandeza. E por quê? Porque isso vai mudar o nosso relacionamento. Nós vamos entender também esse Jesus que era muito seletivo, não é? A Bíblia em Atos fala de 500 pessoas que conheciam Jesus e estavam lá no dia da ascensão, mas ela também fala de 70, não é? Os 70 que ele envia. Aí ela também fala de quem? Dos 12. Mas ela fala dos 3 que estavam perto de Jesus. Então a gente vai conseguir entender também essa percepção de Jesus. Ele era rodeado por pessoas, ele estava cheio de pessoas, e ele tinha uma forma de se relacionar com cada uma. Ele não excluía, mas ele conhecia. Como isso é uma lição tão preciosa para nós, porque às vezes nós temos assim, ou a gente inclui, leva para nossa intimidade, ou a gente exclui de uma vez. E às vezes a gente aprendendo com Jesus que não, né? Cada pessoa, ela tem um lugar na nossa vida, e as coisas fluem muito bem se colocarmos cada pessoa no seu lugar. As coisas começam a dar errado quando nós colocamos pessoas em lugares errados. São pessoas certas, mas que ocupam lugares errados na nossa vida. Então Jesus nos chamou a ter amigos. Nós vamos entender durante esses 24 dias que Jesus era um homem de relacionamentos, e Jesus nos chama a ter relacionamentos. Então o problema não são os relacionamentos, o problema acontece o quê? Quando nós colocamos as pessoas certas nos lugares errados. E Jesus vai nos ensinar isso. Então serão 24 manhãs de muito aprendizado. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre um aspecto de Jesus. Quando Jesus
para. Isso é muito interessante, não é? Porque nós sempre estamos falando, Jesus anda, Jesus vem, Jesus vai. Mas quando Jesus para, por que Jesus parou? Quem o fez parar? O que acontece quando ele para? É o que nós vamos falar nesta manhã. Amém? E o nosso texto hoje está no livro de Marcos. Um texto bastante conhecido. Na verdade, todo o Evangelho de Jesus é conhecido. Marcos capítulo 10, versículo do 46 ao 52, né? A história do cego de Jericó. Uma das histórias mais conhecidas, mas hoje nós vamos ver por outra perspectiva e vamos entender o caráter do Bartimeu, o caráter da multidão e, sobretudo, como Jesus age nessa situação. Vamos já orar para começarmos, né? Já na palavra de Deus, orando, entregando esses 24 dias, pedindo que o Senhor esteja conosco durante esses 24 dias. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, neste momento, no nome de Jesus, Senhor, nós que nos achegamos a Ti com confiança, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus, meu Senhor querido, como falar de Ti se o Senhor não estiver? Senhor, eu posso falar falando do Senhor, trazendo informações, mas, Senhor amado, quando o Senhor está, o Senhor fala, Senhor meu Deus, realmente, ó Deus, com conhecimento, Senhor amado, de causa. Senhor, nós queremos aprender de Ti. A Tua palavra diz, aprendei de mim. Senhor, a Tua palavra diz que o povo que conhece ao Senhor é um povo forte. A Tua palavra diz, Senhor, que quando nós conhecemos a Ti, nós temos uma vida, Senhor meu Pai, de marcha, Senhor meu Deus, contínua. Oh, Deus, vem nesta manhã, nós clamamos, nós precisamos de Ti. Sem a Tua presença de nada vale, sem a Tua presença, Senhor meu Pai amado, são meras informações. Mas, Senhor meu Deus, vem ocupar o lugar central, vem ocupar o lugar, Senhor, de honra, vem ocupar o lugar, Senhor, que é Teu. Vem, Senhor meu Pai amado, nos ensinar. Queremos sentar aos Teus pés como Maria fez, queremos sentar, Senhor, aos Teus pés como, Senhor, a multidão ali no monte, Senhor amado, das oliveiras, Senhor, fez. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor, a trilhar os caminhos da verdade. Ensina-nos, Senhor, meu Pai amado, a, Senhor, escrever uma história, Senhor, verdadeiramente alicerçada em Deus. Senhor, que a Tua palavra nesta manhã traga restauração, traga cura, traga consolo. Que, Senhor amado, consigamos enxergar, Senhor, a grandiosidade de Deus, porque quantas vezes temos uma dificuldade tão grande de vê-lo, Senhor, de uma maneira tão próxima. E o Senhor nos chama, Senhor amado, a esse relacionamento, Senhor, estreito, de proximidade. Senhor, vem nesta manhã, que aonde esta live chegar, pessoas que assistirão agora, depois, não importa, Senhor. As pessoas que irão assistir, nos momentos que assistirão, e, Senhor, de forma, mas eu lhe peço algo, Pai, fala no mais profundo, Senhor, que, Papai querido, Tu venha, Senhor, transformar. Eu ainda creio no poder da palavra, eu ainda creio que ela transforma. Em nome de Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas nesta manhã, que todas as muralhas caiam por terra, que o céu se manifeste, Senhor, que a glória de Deus apareça, que, Senhor, meu Pai, seja, Senhor, um tempo, Pai, aos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos hoje, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, sobre o céu, Senhor, desta terra, sobre o céu, Senhor, das nações. E, Senhor, meu Deus, que haja um impacto, ó Pai, porque o Teu nome é sobre todo nome. Falar de Jesus é muito maior do que falar de Moisés, de Davi, de Abraão, Senhor, de meu Pai amado, de Josafá, de, Senhor, meu Pai querido, de tantos homens ao longo da história. Falar de Jesus é falar do Filho de Deus, falar de Jesus é falar daquele nome que o inferno estremece, falar de Jesus é falar do nome que tem poder. E, Senhor, nós queremos falar de Jesus, ó Pai, e Te conhecer. Vem nesta manhã, esteja conosco, Senhor, e nos ensina para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus, a gente já começa a orar, já começa a sentir calor, né? Glória a Deus. Bom dia, Sidney, a paz do Senhor. Bom dia, Estevão.
Aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Raquel, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, que manhã preciosa. Bom dia, Zete, bom dia a cada um que está aqui. E vamos lá, vamos ler o nosso texto, como eu disse para você, Marcos 10, do 46 ao 52. Bom dia, Cidinha, bom dia, Carla. Nós não vamos ler todo por conta do tempo, mas você lerá todo na sua casa. Tá bom? Marcos capítulo 10, e eu vou ler apenas o versículo de número 49, que diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O avião de toda manhã. Aleluia. E aqui nós vamos falar nesta manhã o Jesus que para. Marcos, escrevendo aos Romanos, ele traz essa história. É muito interessante porque os romanos não se apegavam a detalhes. E todos os textos que Marcos escreve, se você for compará-los, ele está bem mais enxuto, resumido. Mas o cego Bartimeu, eu percebo que Marcos é o que coloca com maior detalhes. E nós vamos vendo, e Marcos ele diz assim, que Jesus vai para Jericó, e ponto. Então diz, e foram para Jericó. Mas quando ele saía de Jericó, e aí nós vamos percebendo algo tão interessante. A presença de Jesus estava em Jericó. Jesus estava em Jericó. Havia um cego, porque ele não estava só naquele dia. Aquele lugar era o ponto dele, todos os dias. Mas não acontece nada quando Jesus entra. Quando Jesus sai, então acontece um milagre. Isso nos traz uma lição preciosíssima. Muitas vezes o Senhor vai nos levar a um tempo de espera. Ele está em Jericó. Ele está na cidade, ele está no lugar, ele está, e está todo mundo experimentando, mas a gente não, e isso nos leva, bom dia Elma, bom dia Cris, isso nos leva a ter um desânimo, não é? Será que Jesus me esqueceu? Será que Jesus não me está olhando? Mas aqui a gente vê Marcos dizendo, Jesus entra em Jericó, ponto. Ele põe um ponto final, e foram para Jericó, ponto. Ele está em Jericó, ponto. Ele está fazendo algo, ponto. Ele está visitando vidas, ponto. Ele está fazendo coisa nas pessoas, ponto. Mas havia um cego lá, mas não interessa. Ele está, ponto, acabou. Aí de repente, depois desse ponto, ele diz, quando ele saía de Jericó, vírgula. Alessandra, o que você quer dizer? Eu quero dizer que às vezes há um ponto, mas não é um ponto final, é um ponto de continuidade. E aí diz, quando ele saía de Jericó, vírgula, a história vai começar agora. É como se estivesse dizendo, a história de Jesus em Jericó tem um final, e agora começa a história de Jesus com Bartimeu. Então eu quero lhe falar algo, a níveis diferentes. Esse tempo de espera não quer dizer que Jesus não está. Jesus está em Jericó e ele vai chegar até você. Jesus está aí nessa cidade, Jesus está aí nessa igreja, Jesus já chegou na sua casa, Jesus está, mas ele está dizendo, espera um pouquinho, eu vou chegar. E é tão interessante, porque ele entra e não acontece nada, mas quando ele sai, está acontecendo. Quem sabe alguém pode pensar assim, não, se ele está saindo, está indo embora, a história está terminando, acabou esse capítulo. E aí ele olha e diz, não, é nessa aparente saída que eu vou fazer um milagre. Então aprenda uma coisa para você, a história não acabou, parece que Jesus está saindo, parece que o tempo está acabando, parece que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. E aí ele levanta e ele diz para você, ei, descansa o seu coração, é nessa saída que eu vou mudar a sua vida, é nessa saída que eu vou ter um encontro com você, é nessa saída que eu vou trabalhar. Ele ficou não sei quanto tempo dentro de Jericó, mas parece que o cego estava invisível para ele, mas quando ele está saindo, quem sabe todo mundo está dizendo quanta coisa boa aconteceu, mas agora ele está indo embora.
Mas eu olho e vejo Jesus dizendo, não é agora que vai começar. Então, quando ele saía de Jericó, haviam muitos discípulos, uma multidão enorme, grande, e de repente ele se depara com algo. Exatamente, é o começo, Cíntia. Quando todo mundo está dizendo é o final, Jesus diz é o começo. Então você não tem que ser regido pela multidão. Pensa comigo que aquela multidão estava toda acompanhando Jesus também saindo, dizendo acabou. Quem sabe alguns estavam levando ele até a porta da cidade, dizendo olha, muito obrigado, e para todo mundo era o fim, mas Jesus sabia, não é o fim, é o começo. Então eu quero hoje liberar essa palavra. Jesus é um Jesus que usa o que todo mundo fala de final para estabelecer começo. Jesus é o Jesus que não é regido pela agenda dos homens, ele é regido pela agenda dele. Tava todo mundo pensando, é o final da viagem. Jesus está dizendo, o grande ápice da viagem vai ser agora. O que para todo mundo é final, para o Senhor é começo. Então eu quero dizer, todo mundo está dizendo, Jesus entrou em Jericó e Jesus está saindo agora. E Jesus diz, é nessa saída, que para todo mundo é saída, que para mim marca. Jericó não foi marcada quando ele chegou, Jericó foi marcada quando ele saiu. Jericó não foi marcada no primeiro dia, Jericó foi marcada no último dia. Então eu quero falar algo para você. É nisso que todo mundo diz que é final, que Jesus está estabelecendo o começo, que Jesus está marcando sua vida. E aí que o que acontece? O que tem em Jericó? A Bíblia diz assim, e lá em Jericó tinha um homem cego e mendigo. Então eu vejo duas situações desse homem cego. Ele não tinha visão. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos encontrar nesse texto algo muito especial. No versículo de número 51 nós vamos encontrar algo. Esse homem não era cego de nascença. Quando ele vai falar com Jesus, ele vai dizer, eu quero ver novamente. Então esse homem havia visto em algum momento da sua vida, ele havia enxergado em algum momento nessa vida, alguma coisa aconteceu e ele perdeu a visão. Ele não era cego, alguma coisa. Uma doença, uma queda, um problema que surgiu de repente, não sei, mas ele perdeu a visão. Então ele teve visão um dia, mas ele perdeu. E quando ele perde a visão, começa a ter outra coisa. A falta da visão o leva a viver uma vida de mendicância, ou seja, ele começa agora a viver do resto das pessoas, o que as pessoas queriam dar para ele. Mas tudo começa quando ele perde a visão. Então eu quero dizer algo para você. Muitas das vezes nós perdemos a visão. E perdemos por quê? Às vezes perdemos pela frustração, perdemos pelos traumas, perdemos pela situação, perdemos por tantas coisas. E quando nós perdemos a visão, nós começamos a viver de resto, nós começamos a viver das pessoas. Quando ele perde a visão, então o que acontece? Ele começa a ser guiado pelas pessoas. É da mesma maneira do paralítico do templo chamado Formosa. As pessoas o levavam e o colocavam ali para mendigar. Ele vivia o quê? À beira do caminho. Então a vida dele se transforma quando ele perde a visão. Talvez eu estou nesta manhã falando com pessoas que também perderam a visão, ou quem sabe estão perdendo a visão. Você já teve uma visão de fé, você já teve uma visão sonhadora, você já teve uma visão de profundidade, você já enxergou, mas talvez os traumas da vida, as decepções da vida, as lutas da vida, talvez você está tão cansado, eu luto, não vejo nada, eu luto, não vejo nada. Então parece que tudo está ficando nebuloso. E sabe o que está acontecendo? Você está sendo guiado pela mão das pessoas, as pessoas estão lhe guiando. Talvez você não está conseguindo viver o melhor de Deus. É sempre o resto, mas eu venho hoje dizer que Jesus vai parar na sua vida. Jesus vai parar na sua vida. Tome posse desta palavra. Esta palavra é profética. O Senhor está dizendo, você conhece só o que a religião lhe apresentou, um Jesus que parece um trator, que vai atropelando todo mundo e que vai
só atrás de quem tem. Mas hoje Jesus quer dizer para você que não. Ele para por causa daquele que perdeu a visão. Ele para por causa daquele que está mendigando. Ele para por causa daquele que está à beira do caminho. Preste atenção. Jesus estava... Olha que mistério tremendo. Jesus estava andando com os discípulos e uma multidão numerosa. E a gente vê que esta multidão estava adorando, essa multidão estava glorificando, esta multidão... A gente vê que os discípulos estavam empolgados, mas Jesus para por causa de alguém que perdeu a visão. Jesus para por causa de alguém que está sendo levado pela mão dos outros. Preste atenção, em um mundo onde as pessoas estão sempre atrás daqueles que têm alguma coisa, daqueles que marcam, daqueles que fazem. Jesus para, é por causa de alguém que perdeu. Presta atenção na profundidade. Jesus não parou por causa de um cego de nascença. Jesus parou por causa de um homem que perdeu a visão. E eu vou ser sonhadora. Talvez ele perdeu a visão por causa de uma atitude relapsa. Quem sabe estava fazendo um trabalho e não estava com os seus equipamentos de segurança e perdeu a visão. Ou quem sabe foi uma doença gradativa que foi começando e perdeu a visão. Só que Jesus, ele não quer saber o que levou o homem a perder a visão. Jesus não é um inquiridor que vai olhar e falar, peraí, deixa eu ver, por que você perdeu a visão? Por quê? Será que vale a pena eu parar por você? Não, você perdeu a visão porque você não vigiou. Você perdeu a visão porque você foi relapso. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele para, porque Jesus não está preocupado com o que levou a perder a visão. Jesus está olhando para a sua sede de viver um novo. Jesus está olhando para a sua sede de viver algo novo. Aquele homem, ele perdeu a visão em algum momento da vida dele. A falta de visão, ela é algo terrível, porque quando nós perdemos a visão, as pessoas começam a nos carregar de um lado para o outro. Nós ficamos na mão de pessoas e hoje eu libero uma palavra para você. Jesus não quer simplesmente restaurar a sua visão para que você veja novamente, para que você tenha sonhos. Jesus quer restaurar a sua visão primeiro, para te tirar do domínio e no comando dos homens. Pessoas estão dirigindo sua vida, pessoas estão dirigindo seus sonhos, pessoas estão dirigindo seu ministério, pessoas te colocam aqui, levam para ali, levam para lá. Não, Alessandra, de forma nenhuma, ninguém manda na minha vida. Sim, o falatório das pessoas, você ouve alguém dizer para alguém falar, não, falaram que ela é isso, que ela é aquilo, mas você está tão cego, você perdeu tanto a visão da tua identidade, que cada vez que as pessoas criticam você abre mão. As pessoas, elas vão te colocando, elas falam mal de você, então você sai daqui e vai para ali. Você abre mão do seu sonho, você abre mão do teu propósito, você abriu um comércio e você fecha o comércio, você decidiu algo, você para. Por quê? Porque as pessoas estão te levando para cá e para lá imperceptivelmente, e tudo por quê? Porque você perdeu a visão. Vai ficar gravado, Fernanda? Vai sim, todas ficam, tá bom? Vai com Deus, que o Senhor abençoe seu dia. As pessoas estão te levando porque você perdeu a visão. Segunda coisa, quando perdemos a visão, não conseguimos viver o melhor que Deus tem. Nós estamos o quê? Vivendo das esmolas que as pessoas querem nos dar. É as esmolas, é o pouquinho que as pessoas querem nos dar. E o Senhor hoje está dizendo, eu vou restaurar a tua visão primeiro, para você sair do domínio dos homens. Eu vou restaurar a tua visão segundo, para você entender que eu sou o Pai das luzes e que eu tenho dádivas para a sua vida. O tempo de esmolas acabou. Preste atenção, você é filho, você não é bastardo. Bastardos vivem de migalhas, filhos comem da mesa. Você não é alguém que vai viver disso. Jesus entende isso. O homem perdeu a visão. Por causa disso, ele está vivendo no domínio dos homens. Por causa disso, ele está mendigando. Por causa disso, ele perdeu o destino. Aonde você lê isso? E ele estava à beira do caminho. Ele não tinha mais destino. Ele estagnou ali. Ele parou ali. Ali era o lugar dele, era o ponto dele, nem para frente, nem para trás, era ali. Quando perdemos a visão, perdemos o destino, mas eu sinto algo do céu nesta manhã. E eu quero dizer hoje, o
Pai, Jesus vai parar para te tirar da beira do caminho. Chega de não ter destino, Senhor, Ele quer devolver o teu destino nesta manhã. E há quanto tempo você está na beira do caminho? Há quanto tempo você vê as pessoas transitando? Ou melhor, você não vê, né? Você ouve. Há quanto tempo você ouve dizer, o fulano cresceu, o Beltrano chegou ali, o outro chegou, mas você está no mesmo lugar há anos, estagnou, parou, está sem destino, você não consegue mais sonhar, você não consegue ter visão. Em nome de Jesus, Jesus está parando hoje para te dar destino. Jesus está parando hoje para te dar destino. Um homem que perdeu a visão, um homem que estava no domínio de outros homens e um homem que perdeu o destino. Eram 3 situações deste cego. Perdeu visão, vivia no domínio dos outros e perdeu o destino. Mas Jesus vai, Jesus para. Jesus está andando com um Pedro, Jesus está andando com um Tiago, Jesus está andando com um João, Jesus está andando com um João que deita no seu, que é o discípulo do amor, que deita a cabeça no seu peito. Jesus está andando com um Pedro intempestivo, mas sobretudo um homem que conhecia quem era Jesus. Jesus está andando com um Tiago, irmão de João, que também está ali, que será um grande homem. Jesus está andando com uma multidão que o adora e celebra, mas Jesus, ele vai parar por causa de um homem que perdeu a visão, que vive no domínio dos outros e que está sem destino. Então preste atenção, o alvo de Jesus é você, o caráter de Jesus é esse. Jesus para quando percebe que alguém precisa dele. Esse homem, ele realmente era tudo isso, mas existia algo extraordinário na vida desse homem. Ele ainda ouvia. Você pode não ver, querida, você pode não ver, meu amado, mas se você ainda ouve, eu quero lhe dizer, a palavra do Senhor diz, ouvi, por isso criei, ouvi, por isso falei. Eu quero dizer algo para você. Em nome de Jesus, abra os seus ouvidos. Alessandra, não estou vendo nada. A palavra está sendo liberada para a sua vida hoje. Alessandra, eu não estou vendo absolutamente nada, mas você consegue ouvir? A palavra para a tua vida é hoje. Jesus vai parar na sua vida. Jesus hoje vai parar. A tua situação está dizendo, Jesus vai parar. Alessandra, mas Jesus, ele só anda com pessoas. Não, ele para por causa de pessoas também. Ele anda por causa de pessoas, ele para por causa de pessoas. Esse homem ouve que Jesus está passando. Preste atenção, ele sabia que Jesus estava em Jericó, mas naquele momento ele vai passando. Oportunidade. Você pode ter perdido a visão, mas não pode perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje. A oportunidade de uma mudança na sua vida é hoje. A oportunidade da salvação é hoje. A oportunidade da restauração é hoje. A oportunidade do milagre é hoje. A oportunidade de uma vida nova é hoje. Não espere. Bartimeu podia pensar assim: não, eu vou ficar aqui, vai ter uma outra oportunidade melhor. Quem sabe eu consiga ter um momento que esteja só eu e ele, porque agora é muita gente, agora tá muito complicado. Ei, não perca a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Mas, Alessandra, nesse momento eu estou vivendo um momento de dor, a oportunidade é agora. Mas nesse momento, Alessandra, tem uma multidão que está me perseguindo, a oportunidade agora. Mas nesse momento, Alessandra, eu estou vivendo algo que me aflige, a oportunidade agora. Mas, Alessandra, nesse momento os meus movimentos estão limitados, a oportunidade agora. Mas, Alessandra, nesse momento não tem ninguém que me ajude, a oportunidade agora. Mas, Alessandra, nesse momento o meu coração está ferido, a oportunidade agora. Jesus está dizendo, a oportunidade agora. É a oportunidade agora. Ouça e tome posse, a oportunidade agora. Ele ouve que Jesus está passando e ele entende, esse som é diferente, querido, esse som é diferente. Esse som que está aí ardendo no teu coração é diferente. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Jesus para, mas eu preciso entender a oportunidade. Quando eu entendo a oportunidade, eu vivo um milagre. A Bíblia fala que aquele homem entende, é agora, e ele começa a gritar. E ele começa a gritar como? Ele conhecia Jesus, mas tinha perdido a visão. Isso é profundo, porque às vezes nós conhecemos quem é Jesus, mas perdemos a visão. A gente tem informação de quem é Jesus, mas a gente perdeu a visão.
Mas ele olha e diz, olha, eu posso não ter a visão, mas eu tenho a informação, então eu vou usá-la. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei quem tu és. Você sabe quem é Jesus? Jesus não é só aquele dos cultos de domingo, onde você vai à sua igreja, levanta as suas mãos e canta. Ele é mais do que isso. Jesus não é somente o Jesus lá do seu grupo, da sua célula, onde você vai e tem um momento de comunhão e vocês estudam a palavra de Deus. Ele é mais do que isso. Jesus não é apenas aquele quando você está no meio das irmãs do fogo, então você tem aquele vocabulário crentez, varoa de fogo, varoa. Ele é muito mais do que isso. Ele é o filho de Davi. Ele é a estrela da manhã. Ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Samá, ele é Jeová Tzidkenu. Talvez você, aleluia, diante de tantas lutas, você não está conseguindo mais ver, mas eu quero dizer hoje, aleluia, o Jesus que um dia você conheceu continua sendo o mesmo. Era como se Bartimeu dissesse, eu perdi a minha visão, mas eu não perdi o foco de quem ele é. Ele é Jesus, ele é. E querida, esse nome tem poder. Esse nome tem poder, ele não clama outra, ele diz Jesus. Clame por esse nome nesta manhã, clame por esse nome na tua casa. Talvez você chame o nome de tanto irmão, e você clama pelo profeta A, você clama pelo profeta B, você clama pelo pastor A, pelo pastor B, você clama, e Jesus está dizendo hoje, clama por mim. Chame por mim, me chame. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era como se ele estivesse dizendo, eu não te vejo, eu não estou no meio dessa multidão, eu não sou dos mais queridos, eu sou esquecido, eu não tenho destino, eu estou aqui parado há tempo, mas tem um detalhe, eu sei quem tu és, e isso vai fazer a diferença. E ele diz, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu vou lhe contar uma coisa, a multidão que anda com Jesus nem sempre é uma multidão que quer ver seu bem. A multidão que anda com Jesus nem sempre tem as mesmas características de Jesus. Sabe por que muita gente está desistindo de andar com Jesus? Porque confunde Jesus com a multidão. Gente, o que a multidão fez com você não reflete o caráter de Jesus. A multidão estava com Jesus, mas a multidão não refletia o pensamento de Jesus. A multidão estava com Jesus, mas a multidão não era o exemplo de Jesus. Você desistiu por causa da multidão, mas eu quero dizer para você, a opinião da multidão não reflete a opinião de Jesus. Você parou de gritar, de clamar por causa da multidão, mas o Senhor hoje está dizendo, ei, o que a multidão pensa não é o que eu penso. Preste atenção, essa multidão estava andando com Jesus, essa multidão tinha passado com Jesus em Jericó, essa multidão estava lá, essa multidão via Jesus, e quando Bartimeu começa a gritar, eles começam a dizer, cala, fique quieto, fique quieto, fique quieto. Mas eu quero dizer uma coisa, Bartimeu estava decidido, e Bartimeu olha, eu imagino que ele diz, a multidão não vai me dominar. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, você não pode permitir que a multidão continue dominando. Alessandra, mas são religiosos, não interessa. Alessandra, mas canta, não interessa. Alessandra, mas prega, não interessa. Alessandra, mas tem título, não interessa. A multidão não pode continuar dominando a sua vida. Eu imagino que esse cego olha e pensa dessa seguinte maneira, peraí, essa multidão até hoje dominou minha vida, essa multidão até hoje vinha aqui me colocava, essa multidão até hoje me deu esmolas, e essa multidão não vai, porque essa multidão não representa Jesus. Cuidado, nem todo mundo que anda com Jesus representa Jesus, nem todo mundo que anda com Jesus representa o que Jesus diz, nem todo mundo. Então, em nome de Jesus, mas olha, a multidão está me apedrejando, ela não representa Jesus.
Mas a multidão está falando de mim. Ela não representa Jesus. Mas a multidão está querendo me sufocar. Ela não representa Jesus. Mas a multidão está querendo fazer tanta coisa de mal comigo. Ela não representa Jesus. Aquela multidão não representava Jesus. Ei, você está perdendo de viver milagres porque você está deixando a multidão te dominar. A Bíblia diz que quanto mais a multidão dizia, cala, quanto mais a multidão falava, para, ele gritava cada vez mais alto. Eu imagino que no coração dele dizia: vocês não representam Jesus. Vocês não representam, vocês não vão mais dominar minha vida, vocês não vão mais me bloquear, vocês não vão mais tirar o meu destino, vocês não vão mais, em nome de Jesus. Eu quero dizer hoje para você: até quando você vai permitir que a multidão impeça você de viver o milagre? Até quando você vai permitir que a multidão lhe afaste do propósito? Até quando? Até agora a multidão dominou. Até agora o que a multidão fala para você é regra. Até agora você chora por causa do que a multidão fala. Você para por causa da multidão fala. A multidão, em nome de Jesus, sabe o que eu vejo? Eu vejo como Bartimeu estivesse falando assim: vocês dominaram a minha vida, mas na adoração vocês não vão dominar. Vocês dominaram a minha vida em tantos aspectos, mas nisso não. Vocês não vão roubar a minha oportunidade. Gente que se diz representar Jesus, se diz, por vezes, rouba as nossas oportunidades. E quem vai intervir? A gente diz: Jesus vem. Jesus parou por causa de Bartimeu e não por causa da multidão. O que você quer dizer? Deter a multidão depende de você. É o seu posicionamento. Senhor, vem aqui e faz essa multidão calar. Não, eles não vão calar. Eles não vão calar. Eles não vão parar de te criticar. Eles não vão parar de falar mal de você. Eles não vão parar de virar as costas para você. Eles não vão parar de... Não, eles não vão. Por que, Alessandra? Porque eles andam com Jesus, mas eles nunca tiveram um encontro de verdade com Jesus. Porque eles andam com Jesus por vários interesses, menos pelo desejo de profundidade com Jesus. Então não vão. Mas é você que tem que se posicionar. Você não vê Bartimeu brigando com a multidão. Você não vê ele dizendo: pare. Não. Era o posicionamento. Quanto mais a multidão dizia se cale, mais ele gritava. Era como se ele estivesse dizendo: meu negócio não é com vocês, é com Jesus. Vocês não vão mais abafar o meu grito, eu vou gritar. Então não perca tempo de discutir com a multidão, mas se posicione com intensidade e clame, e grite, diga: Jesus, eu quero o seu milagre. Aquele homem estava decidido e eu vou vendo. Você acha que Jesus não estava sabendo de tudo que estava acontecendo? Estava, porque eu imagino que naquele momento já estava, sabe, um fervo ali. Não é um homem que gritava: multidão, cale, e aquele negócio. Jesus estava. Posicionamento, Ana Costa, cantora Ana Costa, exatamente. Sabe, você acha que Jesus não estava sabendo? Jesus estava, gente. Jesus estava. Mas eu imagino Jesus deixando. Jesus viu quando ele clamou a primeira vez. Jesus viu quando ele clamou a segunda. Jesus viu quando a multidão começou: cala a boca, você está atrapalhando. Jesus viu quando ele começou a gritar mais. Ou seja, Jesus viu a pressão em cima dele, mas Jesus esperou o posicionamento. Jesus está vendo a pressão que você está vivendo, mas ele está dizendo: eu quero ver o seu posicionamento. Jesus está vendo o que está acontecendo, mas ele está esperando o teu posicionamento. Jesus está vendo o que os homens estão fazendo, mas ele está esperando o seu posicionamento. Sabe por quê? Porque essas dificuldades, elas nos dão resiliência. Porque essas dificuldades, elas nos levam onde o Senhor quer. Porque essas dificuldades, elas fazem brotar o que nós temos de mais intenso na nossa vida. Então preste atenção, entenda o caráter de Jesus. Jesus não lhe abandonou. Jesus não está apoiando a multidão que está tentando lhe sufocar, não. Jesus está usando esta multidão para forjar um caráter resiliente em você. Jesus está usando esta multidão que está lhe pressionando para extrair o que você tem de melhor, para extrair a sua melhor adoração, para extrair a sua melhor
rendição. Talvez esse homem nunca adorou como ele adorou naquele dia. Talvez nunca ninguém ouviu o grito daquele homem como ouviu naquele dia. Mas aquele homem entendeu: hoje eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Oh, aleluia! A multidão pensa que está ali matando, mas na verdade a multidão está sendo um instrumento de Deus para te tirar de uma vida mediana e te levar a uma profundidade. Jesus viu tudo. Jesus está vendo tudo. Jesus viu tudo, Jesus está vendo tudo o que está acontecendo. E por que ele não está fazendo nada? Porque ele está te dizendo que ele está usando esta situação para te levar a um posicionamento. Você precisa se impor diante da multidão. Era como se Jesus estivesse dizendo: este homem, ele precisa se impor. Até agora esse povo decidiu o destino dele. Até agora esse povo veio, colocou ele ali, colocou ele ali, colocou ele ali. Até agora esse povo limitou a vida dele. Até agora. Eu não vou tirar esse povo da história. Eu preciso que ele se posicione, que ele se imponha. Porque quando ele se impor, eu vou agir. Irmão, o Senhor está esperando a gente se impor. Se impor não é brigar. Se impor é mostrar: eu sei o que eu quero, eu sei para que eu vim, eu não vou desistir. Jesus está esperando que uma igreja que comece a se impor diante das críticas, se impor diante das perseguições, se impor diante da oposição, se impor diante da religiosidade, se impor. Você precisa se impor, e se impor não é brigar, se impor é dizer: eu sei para que eu vim, eu sei o que Deus tem, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. Jesus em momento nenhum olhou para a multidão e falou: parem, fiquem quietos, não perturbem ele. Jesus não falou nada. Jesus esperou o posicionamento dele. E esse homem começou a se impor. Como, Alessandra? Diz assim, olha: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como que ele se impunha? Gritando cada vez mais. Como você vai se impor? Cante cada vez mais. Pregue cada vez mais. Adore cada vez mais. Viva o propósito cada vez mais. Não pense que a multidão vai te deixar em paz, porque ela não vai. Teu problema não é com a multidão de fora. Teu problema é com a multidão que segue Jesus. Irmãos, o povo nunca teve problema com a multidão de fora. Você nunca vai ler na Bíblia: e os romanos se levantaram. Não, era sempre quem? Os religiosos ou a multidão que andava com Jesus. O nosso grande problema é esse. Só que você nunca vai ver Jesus falando: não. Jesus sempre esperou: se imponha, saiba o que você quer, saiba para que eu te chamei, se imponha. Se imponha. E não é se impor brigando, é faça mais ainda. Sabe, eu sei que a gente está em Jesus, mas eu vou voltar um pouquinho lá em Neemias. A Bíblia diz que quando o povo se levantou, Neemias fez uma oração. E Neemias disse assim: Senhor, esforça as nossas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, nós vamos fazer com mais ímpeto ainda. Nós vamos fazer melhor ainda. Se impor é abraçar a tua chamada e dizer: se eu fazia com excelência, agora vou fazer com muito mais excelência. Se impor é dizer: eu não tenho tempo a perder com vocês. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que Deus tem para minha vida. E eu vou fazer. Não permita que a multidão lhe cale. Não permita que a multidão que segue Jesus, que tem um nome, que fala, que canta o hino da harpa, que prega, seja lá o que ela faz, continue dominando a sua vida. Em nome de Jesus, se imponha. Se imponha. O que é se impor? Se imponha no lugar que Deus determinou para a tua vida. Se imponha. Não é brigar, é dizer se impor. Meu Deus, agora estão me perseguindo, então agora eu vou cantar menos. Cante mais ainda. Estão falando de mim, então agora eu nem vou mais para as redes sociais. Vá mais ainda. Ai, meu Deus, mas estão falando. Se imponha. Se imponha. E não precisa se impor. Olha, estou aqui para você saber que eu... Não. A gente não precisa. Se imponha. Como Bartimeu. Bartimeu não perdeu tempo com a multidão. O negócio dele era Jesus. Mas ele estava dizendo: não, peraí, vocês não vão mais mandar, não. Exato, Lígia, se posicione. Diga: não.
Jesus para quando ele se posiciona. Jesus para quando Jesus vê, esse homem sabe o que quer. Homens que sabem o que quer interrompem a marcha de Jesus. Isso não é profundo? Homens que se posicionam fazem Jesus parar. Homens que colocam de uma maneira muito clara, que creem no propósito, eles atraem o olhar de Jesus. Jesus está sabendo de tudo. Mona Lisa entra no secreto e Jesus vai fazer um milagre. Entra no secreto. Que a sua paixão pelo Senhor seja muito maior do que qualquer obstáculo. Jesus viu tudo. Jesus viu. Mas quando Jesus vê que esse homem gritava cada vez mais, Jesus parou. E eu acho isso lindo. Jesus parou. Quem sabe todo mundo tá... Mas por que Jesus parou? Os religiosos, quem sabe, pensam assim, não é? Tá vendo? Tá incomodando Jesus. Não. Jesus parou porque um homem se posicionou. Jesus parou porque um homem entendeu que a multidão não podia mais dominar a vida dele. Jesus parou porque Jesus viu, aquele homem criou resiliência. Talvez alguém falou, nossa, o que está acontecendo? Você não tá louco? Ele sempre foi tão bonzinho e agora tá pondo as unhas de fora. Você já viu esse ditado? Nossa, mas aquela irmã sempre foi tão... Sim, tudo que a gente falou, ela fez. Tudo que a gente mandava aqui, deita, rola, levanta, abana o rabinho. E ela sempre fazia. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo com ela? Tá pondo as unhas de fora. Não, ela não tá pondo as unhas de fora. Ela descobriu o Deus que está na vida dela. Ela descobriu que ela tem um sonho. Ela descobriu que Deus tem um propósito na vida dela. Ela descobriu que é algo mais profundo. E ela descobriu, então ela entendeu que não chega de limitarem a vida dela. Ela tá gritando, dizendo, Jesus, vem aqui correndo. Em nome de Jesus, querido e querida, assuste a multidão com um novo posicionamento de fé. Jesus para e Jesus diz algo para aquela multidão que tentou calar ele. Jesus olha para a multidão e diz, chame ele. Isso é muito profundo. Jesus não poderia chamar? Podia. Por várias vezes Jesus foi até o necessitado. Jesus foi até o leproso, Jesus foi até o paralítico do tanque Betesda, Jesus foi até Zaqueu, chegou debaixo da árvore, Zaqueu, desce depressa. Jesus sempre foi, mas nesse dia Jesus não vai. Jesus diz para a multidão que mandou ele ficar quieto, vai lá e chame ele. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês não vão mais mandar ele calar, porque agora sou eu que quero. Jesus estava dizendo, eu quero que vocês entendam que eu estou chamando ele. Eu estou chamando. E aqueles homens vão lá e dizem assim, e aí muda o discurso, não é? Eu acho isso muito interessante, o discurso muda. Os homens que gritavam, cala a boca, agora vão lá e dizem assim, tenha coragem, levanta, o mestre te chama. Eu quero dizer algo para você hoje. Tenha coragem. A primeira palavra é essa, tenha coragem. Levanta. Resplandece. Jesus está te chamando para mudar essa história. Jesus está dizendo, vem aqui para perto, chega aqui perto, vem aqui. Tenha coragem de se levantar. Mas, Alessandra, me colocaram aqui sentadinho, se levanta, você não precisa mais dessa posição aí. Se levanta. Mas, Alessandra, se eu me levantar, eu vou perder o lugar. Porque você sabia que na beira da estrada, naquele tempo, os lugares de esmola, de pedir, eram disputados, não é? Você não chegava, não. Era um tempo de extrema pobreza. E as pessoas estavam sempre ali. Você sempre vai ver menção de mendigos, de pessoas que pediam, sempre você vai ver, né? E quando diz, levanta, sai daí, estava dizendo, deixa esse lugar. Eu quero dizer para você, sai desse lugar. Você não precisa mais dele. Você não, mas e se eu sair? E se eu sair? Você não precisa mais desse lugar. Tenha coragem. Levanta. Sai desse lugar de manipulação, sai desse lugar de mendicância, sai desse lugar de domínio, de opressão. Sai desse lugar, sai. Sai desse lugar, o Senhor está dizendo, tenha coragem de se levantar e viver o que Ele tem para a sua vida. Tenha coragem. Mudanças acontecem a partir da coragem.
Se você não tiver coragem, você não vai sair disso. Se você não tiver coragem, você vai continuar em volta nisso, porque às vezes é muito mais favorável em alguns momentos, conveniente, às vezes você tá ali, porque se ele continuasse ali, tudo bem, os homens iam dar oportunidade nele, mas ia sempre passar a mãozinha na cabecinha dele, ô coitadinho, você não precisa continuar dependendo da piedade das pessoas. Levanta, sai desse lugar de esmola, sai desse lugar de mendigância, sai desse lugar de piedade dos homens, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de coitadinho, você não precisa disso. Mas olha, se eu levantar, os homens não vão me dar mais esmola. Você não precisa de esmola, você precisa viver o que Deus tem para a tua vida. Os homens vão parar de te dar esmola sim, porque na verdade você não vai precisar mais dela. O Senhor vai lhe dar um novo tempo, o Senhor vai lhe abrir, e isso é posicionamento. Se eu levantar, eu perco o lugar. Eu não quero esse lugar. Eu não quero esse lugar que me deixa sem destino. Eu não quero esse lugar que me aprisiona. Eu não quero esse lugar. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. Então a ordem é: tenha coragem, sai daqui. Tenha coragem, se levanta. Tenha coragem, parte para algo novo. Tenha coragem, entenda o chamado de Jesus, porque Jesus não está vindo aqui, Bartimeu, porque ele está querendo dizer: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Talvez você vai viver um milagre quando você sair de onde você está. Talvez você vai viver um milagre quando você decidir sair dessa situação. Talvez você vai viver um milagre quando você se posicionar. Você está esperando Jesus entrar no meio desse lugar aí. O Senhor está dizendo: não vou entrar. Eu estou chamando, sai daí, sai para viver, sai dessa situação, sai desse vale de depressão, sai desse lugar de opressão, sai depressa. A ordem era: tenha coragem, levanta. E aí eu vejo algo, até receber a mensagem, ok, mas o que eu vou fazer com a mensagem que eu vou receber? O que você vai fazer com a mensagem desta manhã? Vai ser mais uma para sua coleção de mensagens? Vai ser mais uma para você pensar o que você quer? Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Mais uma? Não, você não pode continuar assim. A questão não está em receber uma palavra profética. A questão está em saber o que você vai fazer com essa palavra profética. A questão não está, você já recebeu muita palavra profética, talvez. Exato, nós temos que parar de terceirizar, esperar a mudança dos outros. Quem tem que mudar somos nós. Não dá para ficar esperando para os outros, somos nós. Jesus não foi lá mudar a multidão, Jesus foi falar com Bartimeu. O negócio era com ele. E Jesus disse: posicione, sai daí, tenha coragem. Agora, e voltando, a questão não é a palavra profética, é a questão que você vai fazer com ela. Talvez você, e eu não estou lhe criticando, mas talvez você é a pessoa que todos os dias você liga para alguém: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ou quem sabe você é aquela pessoa que todas as vezes que sabe que tem uma oração abençoada, você vai lá, você enfrenta aquela fila que forma para que o pregador ore todas as vezes. E sim, Deus tem falado com você, tem liberado palavra, mas o problema todo tá. Jesus hoje está olhando e falando assim: meu filho, eu tenho falado com você. A questão não é o meu silêncio, porque eu tenho falado. O problema todo é o que você está fazendo com o que eu falo. Não é a palavra profética, meu irmão, é o que nós fazemos com ela. O que nós fazemos quando recebemos esta palavra, é aí que está a diferença, é aí. Bartimeu recebe a palavra, mas o que ele faz com a palavra? Você tem recebido palavra todo dia, você tem recebido palavra de encorajamento todo dia, você tem recebido palavra de decisão todo dia, você tem recebido palavra dizendo: tenha coragem, sai desse lugar, se levante, se posicione, e você chora, mas só que quando você sai, você não sabe o que fazer com a palavra. Hoje o Senhor está dizendo: nunca foi falta de palavra, foi falta de posicionamento, e hoje ele está dizendo: se posicione, se posicione. O que Bartimeu faz, irmão? Bartimeu podia olhar e falar assim: tá, eu preciso levantar, graça e paz, e Dirley, eu preciso me levantar, mas eu não consigo, quem vai me ajudar? Não, ele não falou isso. Tá, eu tô entendendo que Deus tem algo, mas olha, tá muito difícil para mim. Não, ele não falou isso.
Não, ele não falou. Eu imagino que ele falou, não, se Jesus chamou é porque vai dar certo. O que ele faz? Primeiro, lançando de si a capa. Ele tinha uma capa e algumas pessoas chegam a dizer que essa capa era uma capa que o governo romano dava, que distinguia as pessoas que tinham autorização para pedir esmola. Que coisa, não é? O sistema às vezes quer nos dar uma autorização para pedir esmola, não é? Mas ele lança a capa fora, ele joga, é como se não estou precisando mais disso. E se alguém pegar, você não vai ficar mais brigando por essa capa. Joga essa capa fora. Alessandra, mas essa capa é uma autoridade. Que autoridade? Uma autoridade que te faz viver esmolando? Que autoridade é essa? Alessandra, mas olha, se eu perder essa capa me distingue. Te distingue do quê? Como alguém que vive sobre o governo de pessoas? Eu não quero essa capa. Não, mas você não está entendendo. Quem me deu foi Roma. Uma capa que te humilha. Uma capa que te expõe. Uma capa que te limita. Joga essa capa fora. Deus tem coisa muito maior para a tua vida. Joga essa capa fora. Ai, Alessandra, mas não, você não está entendendo. Foi o governo que me deu, Roma, autoridades que me deram. Não quero mais essa capa. Eu não quero. Eu não quero uma capa que me coloca dentro de uma coisa tão limitada. Eu quero viver a plenitude de Deus. Ninguém tira a capa. Ele lança. Tem coisas que são decisões nossas. Viver milagre é uma decisão, é um processo. Você está percebendo que isso aqui é um processo para viver milagre? É processo e é decisão. Joga essa capa fora. Não, mas se eu jogar, se o velho não sair, o novo não chega. Para ganhar tem que perder. Para dar 2 passos para frente, para dar uma grande caminhada para frente, o melhor, você às vezes tem que dar 2 passos para trás. Isso é uma decisão sua. Você tem que ver o que você quer, o que você deseja. A Bíblia diz, e ele lança a capa, ele lançou. E ele não diz assim, ele tira, ele lança, ou seja, ele joga. Não quero mais isso. Eu não quero. E o que ele faz? Levantou-se de um salto. Ele não vai levantando devagarzinho, ele pula. Nas outras palavras, diz, ele lança a capa e pula. Pula, minha irmã. Pula, meu irmão. Dá um salto. Todas as pessoas que viveram plenitude de milagres se posicionaram assim. Às vezes a gente pega algumas citações dentro da palavra de Deus e acha assim que são bobas. Não, elas não são perdidas. Tem um propósito. Esse mesmo salto que ele deu é o salto que o paralítico do Templo Formosa dá, quando diz que Pedro pega na mão dele e ele levantou-se de um salto. Posicionamentos, não dá para pensar, é rápido, é agora. Se posicione rápido. Tem coisa que é gradativa, mas posicionamento não é agora. Eu quero agora, estou levantando agora, vou viver agora, estou me posicionando agora. Não quero mais essa capa, não dá para perder oportunidade. Eu imagino que ele diz, não, vou levantar correndo. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Você não pode perder mais oportunidades. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Quantas oportunidades? Olha lá onde era para você estar. Olha lá o que Deus já teria feito na tua vida. Mas você às vezes é lenta. Ai não, mas e se eu fizer? Não. Irmão, existe coisa que a gente tem que pensar muito. Existe coisa que não dá para pensar, não. Existe coisa que é tipo assim, tá bom, Senhor, você falou, não vou nem pensar o que vai acontecer. Tô levantando e tô indo. Ele levanta de um salto. Ele levanta muito rápido. E agora esse homem tem destino. Ele foi ter com Jesus. Esse é o teu destino. É ir até ele, entender o que ele tem para a sua vida. É dele que vai sair as diretrizes para a sua vida. É dele que vai sair o que ele tem. E foi ter com Jesus. E quando ele chega ali, Jesus olha para ele e fala assim, o que você quer que eu faça por você? Jesus, ele quer estabelecer diálogos. Nós colocamos Jesus de uma forma que a gente acha assim, que Jesus, ele é aquele homem que conhece tudo, então a gente para perto dele, ele faz um raio-x da nossa vida e diz, vou te dar isso. Não. Jesus quer relacionamento. Jesus quer diálogo. Jesus sabia onde Adão estava, mas ele pergunta, de onde tu tá? Jesus sabia que Caim tinha matado Abel, mas Jesus pergunta, onde está teu irmão?
Jesus é um Deus de questionamentos, de perguntas, não dizendo que ele não sabe, mas mostrando que eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conte, eu quero que você fale para mim, fale das suas dores, fale das suas necessidades, fale dos teus anseios, fale. Fale, sabe que Jesus está nos levando a ter diálogo, fale. Jesus olha para ele e diz, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Literalmente, estava ali diante de Jesus, estava na cara, né? Ele era cego. Mas Jesus diz, o que você quer? Fale. Lissandra, Jesus sabe que eu quero que meu casamento seja restaurado. Fale para ele. Jesus sabe, Lissandra, Jesus sabe, eu estou ferida. Diga para ele, conte a dimensão dessa dor, conte a dimensão dessas feridas. Irmão, quantas vezes eu ajoelhei e eu falei para Jesus, Jesus, eu estou me sentindo assim. Jesus, em relação a isso, eu vejo assim. E até hoje, a minha oração é essa. Quantas vezes eu ajoelho e falo, Jesus, olha, nesse aspecto eu não estou aguentando. Eu estou assim, eu estou assado. E eu sei que ele sabe, mas eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele, eu quero contar para ele, eu quero deitar no divã dele e falar. Jesus, ele está dizendo assim, eu quero me relacionar, eu não quero um monte de religiosos que ficam ali parados, esperando que eu jogue os pãezinhos para que eles comam. Não, eu quero gente que fale comigo, eu quero relacionamento. Jardim do Éden foi criado para relacionamento. O Senhor está chamando uma igreja para viver relacionamento. Que queres que te faça? E o cego respondeu, que eu torne a ver. Ele está dizendo, eu já tive visão, eu quero restituição. O pedido dele era restituição, restitui a minha visão, eu quero ver de novo, eu quero ver. Talvez hoje você está falando assim, restituição, eu quero ter alegria de novo, eu quero sonhar de novo. Eu quero ter a coragem que eu já tive um dia, eu quero a restituição do meu casamento, eu quero a restituição da minha família. Exato, Lídia, a nossa primeira ação muitas vezes é procurar uma amiga, mas Jesus é o caminho, a resposta para tudo é Ele. O homem vai a Jesus e o homem fala para Jesus, me restitui. Sabe o que ele está dizendo? Eu já vi um dia. Ele podia dizer, olha, eu quero ver, mas ele fez questão de falar esse detalhe. Eu já vi um dia. Mas agora eu estou cego. Restitui. Eu já fui feliz um dia. Mas hoje eu estou infeliz. Restitui. Eu já fui uma mulher, um homem do altar. Mas hoje eu não tenho mais nem fé. Restitui. Eu já fui um sonhador, uma sonhadora. Mas hoje eu estou todo machucado. Restitui. Ele está dizendo, restitui, eu quero ver de novo, abre os meus olhos de novo. Hoje eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Jesus parou para restituir. Jesus parou para te devolver visão. Jesus parou para promover relacionamento. Jesus parou para te dar atitude. Jesus parou para te impulsionar a ter coragem de sair desse lugar de mendicância e opressão. Jesus parou para revolucionar a tua história. É um processo. É um processo. Primeiro, você precisa entender o que fazer com a voz profética. Segundo, você precisa abrir mão de coisas que parecem que lhe dão autoridade, mas na verdade lhe limitam a um lugar de mendicância. Você precisa abrir mão disso. Você precisa ter ousadia. Chega de pensar, levanta rápido. Você precisa ter destino é Jesus, vai para Ele, conta para Ele. E você precisa de relacionamento, responda, dialogue com Ele, sem reservas. Sabe, quem sabe aqui na minha cabeça, eu pensando, quem sabe Bartimeu talvez perdeu a visão por um acidente que foi na imprudência. Mas ele fala a verdade, olha, eu perdi a visão. Sabe o que nós precisamos quando nos aproximamos de Jesus? Tirar nossa capa de super crente. A
A gente tem uma coisa maluca, que a gente tem medo de decepcionar Jesus. A gente quer ser uma coisa que a gente não é, a gente tem que falar assim, eu perdi mesmo, Senhor. Eu perdi a visão. Eu perdi, eu errei, eu pequei, eu me envolvi com quem eu não devia me envolver. Eu perdi, mas torna, Senhor, restitui. E eu lhe apresento nesta manhã um Jesus que faz infinitamente mais. Aquele homem só disse, eu quero tornar a ver. Jesus olha para ele, Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou fazer infinitamente mais. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu te observei nesse processo todo. A gente, quando lê, a gente lê em 2 minutos. Gente, mas isso demorou. Foi a multidão chegando, foi ele gritando, a multidão dando cala a boca, ele gritando cada vez mais. Sabe, vamos dizer assim, foi um estressezinho ali, entendeu? Mas Jesus viu tudo. Jesus não viu a falta de visão, Jesus viu a fé. Por quê? Porque Jesus sempre vê o que a gente tem de melhor. Os homens sempre procuram os nossos defeitos. Os homens sempre vão procurar o que a gente tem de pior. Jesus não. Jesus sempre vê o que eu tenho de melhor. Bartimeu dizia, eu estou cego. Jesus dizia, eu vejo a tua fé. Bartimeu dizia nas entrelinhas, eu perdi. Jesus diz, eu reconheci a sua ousadia. Jesus não diz, olha, seja salvo. Jesus diz, a tua fé. Jesus estava olhando e dizendo assim, eu estou enxergando um potencial em você que nem você enxerga. Eu estou enxergando, Jesus para mostrar o que nós temos. Jesus não para nos acusar. Jesus não para colocar o dedo em riste e dizer você é isso, você é aquilo. Jesus para restaurar nossa autoestima. Jesus para mostrar o que nós temos. Jesus para identificar coisas que os homens não vão identificar. Os homens olhavam para ele e diziam, você está atrapalhando. Quando Jesus Jesus olha para ele e diz, eu vejo fé. Os homens dizem, eu vejo um cego. Jesus diz, eu vejo um homem de fé. Os homens olham e dizem assim, eu vejo um perturbador. Jesus olha e diz, eu vejo um homem ousado. É uma profundidade tão grande nisso. É uma profundidade, a gente passa por cima eu quero até olhar aqui de novo. Jesus, ele olha e diz assim, eu estou vendo fé em você. Eu não respondi na hora que tudo aconteceu, porque eu queria que essa fé crescesse. Eu vi, a tua fé te salvou. Vai. Ele está dando destino, ele diz assim, não, chega de ficar na beira do caminho, tu é um homem de fé, tu é um homem ousado, tu é um homem corajoso, tu tem algo grandioso para ficar na beira do caminho. E a última coisa, diz assim, imediatamente tornou a ver. Você percebe que em momento nenhum Jesus diz, veja. Não. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo assim, estou te dando destino. Nas entrelinhas, sabe o que eu imagino? Jesus dizendo assim, tu tem uma fé tão grande, tu tem um potencial tão grande, que vendo ou não vendo, você é capaz de ter destino. Jesus não fala em momento nenhum, vê. Mas Jesus queria mostrar para ele que o posicionamento dele diz assim, vai, a tua fé te salvou. E aí diz, imediatamente tornou a ver. Você não precisa de um sinal, você precisa só se posicionar, a coisa vai acontecer. Você está dizendo assim, não, eu preciso que Deus fale a esse respeito. Não, ele não vai falar a esse respeito. Puxa vida, eu quero que Deus fale especificamente. Não, ele não vai falar. Pessoas de fé não precisam de respostas específicas. Pessoas de fé precisam só da certeza da presença de Deus. Pessoas de fé não precisam de respostas pontuais, elas só precisam entender o destino delas. Entenda o seu destino, porque vai acontecer sem forçar a barra, vai acontecer.
Não diz aqui. E Jesus disse para ele, veja. Não, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E aí diz o quê? Que ele começa a seguir Jesus estrada fora e ele vê. Vai acontecer. Vai acontecer. O que você aguarda vai acontecer. Só não perca oportunidades. Você está correndo atrás de uma palavra específica e o Senhor está dizendo assim, você não precisa de uma palavra específica. Você só precisa crer. Vai acontecer automaticamente, vai acontecer naturalmente. Ele vai. E agora ele segue Jesus. E a Bíblia diz, estrada fora, ou seja, ó, não quer nem saber onde que Jesus está indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Um homem que a sua vida é revolucionada quando Jesus para na vida dele. Jesus para não para fazer tudo na mesma hora. Jesus para porque ele atraiu o olhar de Jesus. Jesus para porque ele se posicionou. Nesta manhã, nosso primeiro devocional sobre aprender com Jesus fala sobre exatamente isso. Um Jesus que para quando homens de fé se posicionam. Um Jesus que para quando homens compreendem que o chamado de Jesus vale muito mais do que a capa que o sistema deu. São escolhas. Você pode ficar com a capa que o sistema te dá. Ela te limita. Ou você pode lançar a capa e ir ao encontro de Jesus. Um Jesus que nos mostra que muitas vezes temos coisas tão importantes, tão especiais na nossa vida e não conseguimos viver o propósito porque estamos aguardando outra. Ele olha e diz, o teu problema não é a tua cegueira, a tua qualidade é a tua fé. Jesus não foca nos defeitos, Jesus foca nas virtudes. Amém? Que nesta manhã você compreenda isso e você pergunte, que parte de Bartimeu eu sou? Que você extraia lições preciosas e que você compreenda que esse Jesus, ele não está para bisbilhotar a sua vida. Ele podia ter perguntado, você está falando que você perdeu a visão, mas me conta aí, como você perdeu a visão? E aí ele passar uma lição de moral, mas você perdeu por isso, eu vou devolver, mas você sabe, né? Não. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Aonde há misericórdia não há juízo. Aonde a misericórdia não há condenação, aonde a misericórdia não há lição de moral, aonde a misericórdia, o amor nos constrange, você passa a obedecer não por medo, mas por amor. O amor constrange. Jesus, ele mostra isso. Quando todo mundo está dizendo, você atrapalha, Jesus olha para ele e diz, você tem fé. Quando todo mundo está dizendo para ele, você está incomodando, Jesus olha para ele e diz, você me atrai. Quando todo mundo está dizendo para ele, cala a boca, Jesus está dizendo para ele, me segue. Então eu quero te dizer, deixa que os homens falem para lá. Olhe para o que Jesus fala. E hoje, sai desse lugar que limita e viva o que Deus tem. Amém? Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa. Compartilhe, mande para outras pessoas. E entenda, não é ouvir a voz profética, é entender o que você vai fazer com ela. Ela está aqui. Decida o que você vai fazer com ela. Amém? Decida. Decida. É posicionamento. Hoje é manhã de posicionamento. Jesus para quando homens que se posicionam se erguem. Amém? Nós vamos orar. Amanhã não temos, nessa nova série de devocionais, nós teremos segunda, quarta e sábado. Então, quarta-feira, às 7h15, estaremos aqui novamente falando de Jesus, sobre várias perspectivas e como foi maravilhoso. Érica, você chegou agora, mas vai ficar salvo, tá bom, minha linda? E eu sei que você ama a palavra de Deus. Glória a Deus, Lu, glória a Deus, glória a Deus. E Lu, essa palavra te levantou, glória a Deus. Então a palavra profética foi lançada. Faça, use. Não vamos ouvir. Nós sabemos o que fazer com ela agora. Amém? Nós vamos orar. Amém? Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, eu te louvo por esta manhã. Eu te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira tão grande tu tens falado conosco.
Pai, quantas pessoas, Senhor, estão vivendo como Bartimeu, até eu. Quantas vezes, Senhor, meu Pai amado, em alguma área da nossa vida, a gente perde a visão. A gente perde o senso de propósito, a gente perde, Senhor, meu Deus amado, o senso da promessa, mas Senhor, nesta manhã eu quero clamar, eu quero orar, eu quero pedir a Ti, oh meu Deus, que o Senhor vá de encontro, Pai, faz o Teu povo entender que mesmo quando o Senhor não se move, quando a multidão está, Senhor, nos oprimindo, gritando, Senhor, e tentando nos silenciar, Jesus está vendo tudo. Pai, é o nosso posicionamento que vai fazer Jesus parar. Oh, meu Deus, que nesta manhã vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma maneira. E eu não falo, Senhor, de um encontro religioso, onde eu levanto a mão e aceito Jesus. Eu falo do encontro diário, onde eu te encontro todas as manhãs, onde eu te encontro todos os dias, e Senhor, esse encontro resulta, Deus, em transformação de vida. Eu clamo nesta manhã por cada uma destas pessoas, que o Senhor esteja levantando, que o Senhor esteja erguendo, Pai. Não fomos chamados para estar à beira do caminho, fomos chamados, Senhor meu Deus, para um destino profético, um destino em Deus, um destino, Senhor amado, que nos fará seguir a Jesus como Bartimeu estrada fora. Oh Deus, que nesta manhã, Senhor, esse homem, esta mulher comece, Senhor, a identificar em Deus, Senhor amado, meu Pai, as virtudes que o Senhor tem colocado. Quando os homens apontam, Senhor meu Deus, a cegueira, quando os homens apontam, Senhor, meu Pai amado, Senhor, o que para eles é inconveniente, Jesus, faz-nos olhar, Senhor, para as virtudes que nos aproximam de Ti. Senhor, que esse homem, esta mulher seja curado nesta manhã, seja curada, Senhor, a sua autoestima, Senhor, meu Pai, que eles entendam, ó Deus, que há, Senhor, qualidades preciosas que os farão viver o propósito. Em nome de Jesus, eu te louvo por esta manhã. Senhor, dá-nos um dia abençoado, um dia de glória, um dia de louvor, um dia, Senhor, onde, meu Pai, exercitaremos cada palavra profética que nos foi lançada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, a paz do Senhor e até quarta-feira. Compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu testemunho, fale o que foi esta palavra para você. Amém. Semeie em outras vidas. Não somos uma represa, somos um rio, e um rio não represa, um rio corre até desembocar no mar. Amém. Deus abençoe a cada uma de vocês um dia de bênção, a cada um de vocês um dia de vitória. Fique com Deus. Amém. E até quarta-feira.